Esse caso real aconteceu em 2016 no estado de Massachusetts. No domingo, 7 de agosto de 2016, Vanessa Marcotte, de 27 anos, estava visitando sua mãe, Rosanna, na pequena cidade de Princeton, Massachusetts. Naquele dia ensolarado e quente, ela decidiu sair para correr, já que costumava ser muito ativa, fazendo caminhadas ao ar livre e praticando yoga. Ela deveria pegar um ônibus para Nova York, onde trabalhava e morava. Após sair para correr, Vanessa não retornou para casa, o que preocupou muito sua mãe, já que esse comportamento era incomum para ela. Rosanna procurou a ajuda da polícia. Esse caso atraiu muita atenção da mídia nacional, uma vez que esse tipo de incidente não ocorria na pequena cidade de Princeton nos últimos 30 anos. Além disso, alguns dias antes, outra corredora e blogueira de fitness, Karina Vetrano, de 30 anos, estava envolvida em um incidente semelhante em um bairro de Nova York. Vanessa Teresa Marcotte nasceu em 17 de junho de 1989 em Neumünster, Massachusetts. Ela se destacou na escola e se formou com louvor na Boston University em 2011, com um diploma em comunicações. Após a formatura, ela trabalhou em uma startup de software de marketing online em Boston chamada WordStream. Mais tarde, ela se tornou gerente de contas no escritório da Google em Nova York. A cada 2 meses aproximadamente, Vanessa tinha a oportunidade de visitar sua mãe e tia, que moravam em outro estado, na pequena cidade rural de Princeton, com cerca de 4.000 habitantes. Ela era filha única na família, então sua mãe, Rosanna, aguardava ansiosamente cada encontro e ficava feliz quando sua filha encontrava a oportunidade de visitá-la. No domingo, 7 de agosto de 2016, por volta das 13 horas, Vanessa saiu da casa de sua mãe na Brook Station Road para correr e depois pegar o ônibus de volta para Nova York mais tarde naquele dia. A área onde ela iria correr era familiar para ela. Após várias horas sem retorno, sua mãe contatou a polícia, que imediatamente iniciou uma busca. A equipe de busca seguiu a rota aproximada de Vanessa. Por volta das 20h20, um cão policial pegou o rastro e levou a equipe de busca a uma área de vegetação densa, cerca de 60 metros da estrada e a menos de 1 quilômetro da casa de Rosanna Marcotte. O corpo de uma mulher foi descoberto e rapidamente identificado como sendo de Vanessa Marcotte. Uma análise preliminar do corpo não deixou dúvidas de que a morte de Vanessa foi de natureza criminosa. Seu corpo estava desprovido de roupas, e havia marcas de queimaduras em suas pernas, mãos e rosto. O local onde o corpo foi encontrado era bastante isolado, sem casas nas proximidades, apenas a estrada e a mata dos 2 lados. O telefone celular e os fones de ouvido de Vanessa também estavam desaparecidos. A polícia procurou minuciosamente toda a área circundante, mas não conseguiu encontrar nenhum desses itens. Os investigadores acreditavam que o agressor os havia deliberadamente levado, pois poderiam conter vestígios de seu DNA. Um tênis com vestígios de fogo estava jogado na grama ao lado do corpo, e vestígios de fogo também foram encontrados em outros locais. Os detetives concluíram que o agressor usou gasolina na tentativa de destruir vestígios de seu DNA. Peritos forenses determinaram que a causa da morte de Vanessa foi estrangulamento. Ela lutou pela vida, e como resultado, DNA de uma pessoa desconhecida foi encontrado sob suas unhas. O fato de as roupas de Vanessa terem sido retiradas tornou o motivo do crime claro. Em resumo, os legistas encontraram evidências de contato masculino, mas as amostras de DNA foram testadas e não encontraram correspondências nos bancos de dados locais ou nacionais. Para a pequena cidade de Princeton, com uma população de menos de 4.000 pessoas, esse tipo de crime era completamente incomum e chocou toda a população local. As autoridades pediram aos moradores de Princeton e de todas as áreas circundantes que fossem vigilantes e cautelosos, e pediram a qualquer pessoa que visse algo suspeito que o reportasse para a linha direta do estado de Massachusetts ou para o Departamento de Polícia de Princeton. O promotor do distrito de Worcester, Joseph Early Jr., confirmou em uma coletiva de imprensa em 11 de agosto que o agressor provavelmente era do sexo masculino e havia recebido cortes,
hematomas e arranhões leves durante a luta com Vanessa antes de sua morte. O que aconteceu com Vanessa chocou não apenas sua família e os residentes de Princeton, mas também seus colegas de trabalho. Um representante do Google disse que Vanessa Marcotte era uma adorada membro da equipe do Google que trabalhava em nosso escritório em Nova York por 1 ano e meio e era conhecida por seu sorriso constante, paixão pelo trabalho voluntário e amor pelos esportes de Boston. Estamos profundamente chocados e entristecidos, e nossos pensamentos estão com sua família e amigos. Sua alma mater também prestou homenagem a ela. Estamos terrivelmente tristes pela família e amigos dela, disse Colin Haley, diretor executivo de Relações Públicas da Boston University. Eles estão em nossos pensamentos e orações. A polícia inicialmente considerou uma possível conexão entre a morte de Vanessa Marcotte e um incidente ocorrido alguns dias antes em Nova York, envolvendo outra corredora, Karina Vetrano. Em 2 de agosto de 2016, no final da tarde, Vetrano saiu para correr no Spring Creek Park, no Queens, a menos de um quarteirão de sua casa. Ela correu sozinha, apesar das preocupações de seu pai. Ela foi vista pela última vez após as 17 horas, pouco antes de entrar no parque. Após não responder a repetidas chamadas e mensagens de texto, seu pai notificou um vizinho, o chefe de polícia do Departamento de Polícia de Nova York, que iniciou uma busca por volta das 23 horas. Seu pai encontrou seu corpo de bruços a cerca de 4,5 metros da trilha. Assim como no caso de Vanessa Marcotte, o corpo de Karina Vetrano estava exposto, e a causa de sua morte também foi estrangulamento. Apesar das semelhanças entre os dois casos, os investigadores não acreditaram que houvesse uma conexão entre eles. 6 meses depois, em 23 de fevereiro de 2017, um homem de 20 anos de idade, morador de Brooklyn chamado Chanel Lewis, foi preso pela polícia depois que seu DNA foi correspondido ao encontrado no corpo de Karina Vetrano. Em 23 de abril de 2019, Lewis foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No entanto, o responsável pela morte de Vanessa Marcotte permanecia desconhecido. De acordo com os investigadores, a pessoa que tirou a vida de Vanessa provavelmente vivia ou frequentava Princeton e provavelmente conhecia bem a área. Os detetives também acreditavam que Vanessa Marcotte não conhecia o agressor e que seus caminhos se cruzaram acidentalmente. Enquanto isso, as autoridades mais uma vez buscaram a ajuda do público, para o qual foram estabelecidas linhas telefônicas 24 horas separadas. Eventualmente, uma testemunha relatou ter visto Vanessa parar do lado de fora de uma loja de conveniência local para tomar água depois das 13 horas em 7 de agosto e foi vista pela última vez caminhando e conversando ao telefone celular. Os investigadores acreditavam que o ataque a Vanessa ocorreu nas 2 horas seguintes a partir do momento em que ela foi vista fora da loja. Seu telefone foi desligado às 14h11 e nunca mais foi ligado. Os policiais estavam recebendo e verificando muitas pistas, pesquisando a área onde o corpo foi encontrado várias vezes, bem como a área circundante, mas não estavam obtendo os resultados desejados. Foi somente 3 meses depois que a polícia obteve mais informações sobre o caso. Uma nova testemunha disse que, em 7 de agosto, viu 2 vezes um SUV preto de cor escura estacionado na calçada perto de onde o corpo de Vanessa foi encontrado, com o capô levantado. Fora do veículo estava o motorista, um homem entre 25 e 35 anos que parecia hispânico. Na primeira vez que a testemunha passou pelo SUV, por volta das 12h45, o motorista estava ao lado de seu veículo e falando ao telefone. Na segunda vez, por volta das 14h05, o SUV estava parado no mesmo local, mas o capô estava abaixado, e ninguém estava visível dentro ou perto do veículo. As autoridades começaram a procurar um homem hispânico que possuísse um SUV preto e alegadamente morasse em algum lugar perto de Princeton. Em 23 de fevereiro de 2017, mais de 6 meses após a morte de Vanessa, o promotor do condado de Worcester, Joseph Early Jr., divulgou detalhes adicionais da investigação, afirmando que o DNA encontrado no corpo de Vanessa havia sido enviado para um laboratório e um perfil havia sido criado com base nas evidências de DNA e no depoimento da testemunha.
O suspeito era acreditado ser um homem hispânico entre 20 e 30 anos, de constituição atlética, altura média e cabelo curto ou raspado. Também se acreditava que o suspeito possuía ou tinha acesso a um SUV de cor escura no dia do crime e deve ter tido ferimentos visíveis na parte superior do corpo nos dias seguintes ao ataque. Cerca de 3 semanas depois, um policial que fazia patrulha nas ruas do condado de Worcester avistou um homem que correspondia à descrição do suspeito. Esse homem estava dirigindo um veículo idêntico ao que foi visto no dia em que Vanessa Marcotte foi assassinada. O policial rapidamente anotou o número da placa do veículo em sua mão. Após descobrir a identidade do proprietário do carro, a equipe policial foi até a casa onde ele morava. Esse homem era Ângelo Colom Ortiz, de 31 anos. Colom Ortiz, natural de Porto Rico e sem histórico criminal, era casado e tinha 3 filhos. Ele morava em Worcester por menos de um ano e trabalhava para uma empresa terceirizada da FedEx, fazendo entregas e estando familiarizado com a cidade de Princeton e áreas vizinhas. De acordo com seus vizinhos em Worcester, Colom Ortiz era descrito como pervertido e frequentemente fazia comentários vulgares às pessoas do bairro. Uma ex-funcionária dos Correios de Princeton também afirmou que Colom Ortiz frequentemente fazia comentários grosseiros em espanhol sobre ela e outras mulheres para seu colega de trabalho. Quando a polícia questionou Ângelo sobre Vanessa Marcotte, ele afirmou que não a conhecia e que não conseguia se lembrar se estava em Princeton no dia do ataque a Vanessa. Ele foi solicitado a fornecer uma amostra de seu DNA, e concordou, assinando documentos indicando que concordava em fornecer seu DNA para análise. Levou algum tempo para o laboratório realizar o teste, que mostrou que o DNA de Colom Ortiz correspondia ao encontrado sob as unhas de Vanessa Marcotte. Em 15 de abril de 2017, ele foi preso e acusado. 3 dias depois, os promotores alegaram que, no dia do crime, Colom Ortiz comprou $5 de gasolina em uma loja a 6 milhas do local, e a compra foi feita às 14h35. Isso significava que, naquele momento, Vanessa já estava morta, e o homem retornou ao local para tentar destruir as evidências, ou seja, seu DNA no corpo de Vanessa. O promotor do distrito argumentou que as evidências de DNA foram obtidas por meio de todos os procedimentos adequados que ajudaram a embasar as acusações. No entanto, os advogados de Colom Ortiz alegaram que a amostra de DNA de seu cliente foi obtida de maneira irregular. Eles alegaram que a barreira da língua impediu seu cliente de entender completamente que não era obrigado a fornecer à polícia uma amostra de seu DNA, e Colom Ortiz afirmou que não sabia que poderia ter se recusado a fornecê-la. O julgamento se arrastou por anos, mas, eventualmente, em 11 de janeiro de 2022, a juíza Janete Kenton Walker negou a moção da defesa para suprimir as evidências de DNA. Colom Ortiz não se declarou culpado da acusação de homicídio de 1º grau, mas em um acordo judicial se declarou culpado de privação de vida de 2º grau, uma acusação que carrega uma pena mais curta. Ele também se declarou culpado da acusação de roubo, que acarretou uma sentença de 20 anos de prisão. Os promotores afirmaram que a família de Marcotte concordou com o acordo judicial para evitar um julgamento rigoroso. Estamos agradecidos e satisfeitos que o julgamento terminou da maneira que sempre desejamos, que esse homem agora estará em um lugar onde não poderá prejudicar ninguém como prejudicou Vanessa, disse a família Marcotte em comunicado divulgado pelo escritório do promotor do distrito. Vamos manter esse monstro longe das ruas, disse o pai de Vanessa Marcotte. Ângelo Colom Ortiz, de 36 anos, foi condenado à prisão perpétua em outubro de 2022. Ele cumprirá 20 anos pela acusação de roubo e, em seguida, começará a cumprir uma sentença de prisão perpétua, que inclui um mínimo de 25 anos antes de ser elegível para liberdade condicional. Isso significa que ele passará pelo menos 45 anos na prisão antes de ter a possibilidade de liberdade condicional. E aí, o que você achou desse caso? Comenta aqui para a gente saber a sua opinião. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nada e deixa o seu like nesse vídeo que isso vai ajudar muito a gente. Até o próximo caso aqui no Crimes Reais.